né? É a primeira vez que eu estou gravando, eu acho que eu vou estar gravando aqui direto para o computador já. E vou compartilhar uma apresentação com vocês. A data, vocês vão observar ali que está 5/8, todo mundo está enxergando aí minha apresentação. Metodologia do Sim. ensino dos esportes de invasão 2, né? A data está 5/8 aqui, mas por causa da outra turma, né? Então, considerem porque essa aula já dei essa aula lá para outra turma. Vamos lá. Eu vou fazer uma breve contextualização aqui, né? Principalmente porque algumas pessoas podem ter dúvidas em relação a coisas que já foram trabalhadas em esporte de invasão 1. Mas, nesse sentido, eu acho que é bom a gente retomar aqui, que serve de revisão para todo mundo, né? Já que é uma disciplina que vai tratar do tema esportes, não vai juntar turma, tá, galera? Cada um no seu quadrado. Não vai existir de juntar turma, não. Mas é só que favoreceu muito na hora de escolher o conteúdo agora, as duas turmas terem esse conteúdo ao mesmo tempo. Mas não é com o intuito de juntar turma, não, tá? Eu também não ia gostar disso, não. Como é uma disciplina que trata do tema esporte, eu acho que é muito importante a gente partir de uma ideia de esporte, né, de um conceito, né, o que nós estamos entendendo como esporte. Apesar da gente já ter conversado sobre isso na Esporte de Invasão 1, apesar de vocês terem tido atletismo já, eu acho que é interessante a gente pensar nisso aqui, ó, que é uma ação social, né, o esporte é uma ação social, outros definem como manifestação cultural, né? Esse entendimento de ação social, manifestação cultural, é importante que definir, porque significa que o esporte vai tendo diferenças, né, de um local para o outro. E essas partes em vermelho que eu deixei aqui foi de propósito, né? Então, ele é uma ação social institucionalizada, que significa que nós vamos ter federações, confederações, federações internacionais que vão organizar, né, de certo modo, a prática desse esporte num determinado nível, né? Quando a gente quer saber, por exemplo, as regras, né, do basquetebol ou as regras do handball, a gente vai lá na Confederação Brasileira de Basquetebol, né? Nós vamos na Confederação Brasileira de Handball para saber essas regras, né? São as instituições que ajudam a cuidar. Ela é convencionalmente regrada, então as regras ocupam um lugar, né, e desempenham um papel muito importante na organização do esporte, né? Principalmente que essas regras, elas têm um caráter muito formal no esporte. Então, as brincadeiras também têm regras, mas elas não têm essa mesma formalidade lá nas brincadeiras. Os jogos, né, como queimada, pique-bandeira, também têm regras, mas eles também não são tão formais quanto são no esporte, né? E aí uma característica muito importante do esporte, né, que ele se desenvolve com base lúdica, né? Ou seja, o prazer ele vai estar presente em todos os aspectos do esporte. Algumas manifestações do esporte, elas não evidenciam de maneira tão clara esse prazer. Mas o prazer fica num segundo plano, né? E aí a gente vai começar a pensar depois que talvez quando o prazer começa a desaparecer, a ludicidade começa a desaparecer, então talvez aquilo que nós entendemos como esporte também começa a morrer, né? De alguma maneira. E aí essa base lúdica ela sempre vai acontecer na forma de uma competição. E aí, curiosamente, às vezes na educação física a gente vê uma contraposição, né? As pessoas dizem assim, não, a gente não vai fazer competição, não, a gente vai fazer lúdico, né? Como se a competição não pudesse ser lúdica, como se a competição não pudesse desenvolver prazer nas pessoas na participação no esporte. Mas aquelas pessoas que vêm de alguma modalidade esportiva, que tem essa característica de esportista, né, no fim das contas, elas podem ser profundamente competitivas e achar que a competição é profundamente prazerosa, né? Eu citava o exemplo para vocês lá na dos esportes de invasão 1, que a pior coisa da pelada, por exemplo, é não ter pelada. Mesmo que você vá, que você perca todos os jogos, mas na semana seguinte você quer ir novamente, né? Porque você consegue ter um profundo prazer na participação esportiva, mesmo que você não vença sempre, né? Então, essa competição ela vai se dar entre duas ou mais partes oponentes, né? No caso das equipes, né?
ou também contra a natureza, né? Quando é que a gente compete contra a natureza, né? É quando eu não tenho um adversário claramente colocado, né? Por exemplo, eu vou fazer uma corrida e eu quero baixar o meu tempo, né? Eu quero correr ali abaixo, 10 quilômetros, né? Abaixo dos 45 minutos, né? Então, eu estou correndo contra a natureza mesmo, né? E cujo objetivo é estabelecer uma comparação. Essa comparação pode ser comigo mesmo, né, que eu quero ser cada vez mais rápido, saltar cada vez mais alto, cada vez mais longe, ou essa competição também, né, de desempenho, ela pode ser contra um adversário, mais claro. No caso, para designar então um vencedor, um registrar o recorde, né, um registrar uma marca, né? Sempre a gente vai estar em busca desse registro, né? Quanto é que ficou o jogo? Então a gente tenta de toda maneira estabelecer essa marca, né? Quando o André tá na turma ainda, quando o André vai lá pedalar, né, o André está tentando estabelecer uma marca, mesmo que seja no treino, né? Então são características comuns dessa corrida, né? Tinha algumas pessoas da turma, por exemplo, que eram da corrida, né? Então na corrida também a gente tem essa característica de estabelecer essa marca, né? Continuando, né? E aqui é uma parte que talvez fique repetitiva, mas a gente passa mais rapidamente por ela. As modalidades esportivas têm diferentes maneiras de organização, né? Organização didática, né? Para poder ensinar. Uma possível forma de organização é essa aqui, separar, né, os esportes, né, pelas suas características, né, de acordo com o número de participantes ou de acordo com o espaço onde elas acontecem. Então, nós teríamos, por exemplo, esportes individuais. Então, a natação é um esporte individual, a corrida é um esporte individual, as lutas são esportes individuais, né? Então, nós separaríamos os esportes de acordo com isso, né? O tiro esportivo é um esporte individual. Nós teríamos os esportes coletivos, né, que acontecem predominantemente em equipe. Então, nós teríamos futebol, futsal, handebol, basquete, voleibol, todos acontecendo de forma coletiva, né? Então, daria para ensinar mais ou menos da mesma forma, né? E nós teríamos os esportes aquáticos, que são aqueles que acontecem em água, né? Durante um tempo, se convencionou também a colocar uma quarta categoria aqui, que seriam os esportes de campo e taco, né? Como o polo, né? Hóquei na grama, tudo mais, né? Porque beisebol que envolve taco, né? Mas seria uma outra característica. Só que se vocês pensarem bem, essa forma aqui acaba juntando esportes que são profundamente diferentes entre si, né? Então, eu colocar luta e natação na mesma categoria só porque são esportes individuais é muito contraditório, porque a maneira que acontece um e a maneira que acontece outro são completamente diferentes, né? A outra possibilidade de organização, então, seria a partir da lógica interna de disputa, né? Então, nós teríamos os esportes de invasão, de rede-parede, de marca, técnico combinatório, precisão e combate. Os esportes de invasão são aqueles onde predomina a conquista de território, né? Tanto que eles são chamados de esporte de invasão ou territoriais. Os esportes de rede-parede, como vocês tiveram no semestre passado, envolvem voleibol, né? Aquilo que não tem interação entre adversários, voleibol, tênis de mesa, peteca, badminton, né, tênis e por aí vai. Os esportes de marca são aqueles que envolvem o registro de uma marca, né, pode ser uma marca de tempo, distância, né. Os esportes técnico-combinatórios são aqueles onde a execução do movimento é avaliada, como é o caso da ginástica, né, a ginástica como esporte, não como exercício. E os esportes de precisão são aqueles onde a capacidade física, precisão é exigida. O tiro esportivo, o tiro com arco, né, são exemplos de esporte de precisão. E os esportes de combate, né, que são as lutas esportivizadas, né, onde a gente tem as disputas de campeonatos de artes marciais, né, ou torneios. Então, de acordo com essa lógica interna, se torna mais coerente a gente juntar os esportes por aquilo que eles têm de parecido, né? Independente do número de participantes ou do espaço onde eles aconteçam. Nesse sentido, a corrida de rua e a natação, por exemplo, são esportes de marca, onde busca-se a definição de um tempo, né? Quanto menor, melhor.
Aí, de acordo com essas possibilidades, né, com a possibilidade um, nós teríamos nos esportes coletivos, por exemplo, futebol, futsal, handebol, basquete, voleibol, rugby, hóquei, polo aquático, né? Vejam quantos esportes diferentes a gente tem aqui dentro. Apesar da maioria deles serem esportes de invasão, eles podem ser bem diferentes, né? Que é o que eu coloco aqui na observação. Ó. Alguns esportes coletivos possuem muitas diferenças, né? O basquetebol é completamente diferente do voleibol, né? Outros são na água, como no caso do polo aquático. Já na segunda possibilidade de organização, né, com os esportes de invasão, a gente já coloca aqui futebol, futsal, handebol, basquetebol, rugby, hóquei, polo aquático. Né? Esses aqui são profundamente parecidos, né, na sua lógica interna. Como nós temos um contexto cultural em que os esportes de invasão são muito populares, né, os nossos entre os 4 esportes principais, 3 são muito populares, né? Nós temos como esportes principais o futebol, futsal, né, que estão na mesma lógica, o handebol, o basquete e o voleibol. Né? Talvez o voleibol seja o segundo mais popular no país hoje. Então, nós optamos por ter 2 disciplinas, né? Está tratando esporte de invasão 1 e esporte de invasão 2 para tratar de um número maior de modalidades, né? Aí, essa lógica, então, de trabalho com os esportes de invasão, juntando eles por aquilo que eles têm de parecido, envolve, então, aquele modelo pendular, né, elaborado lá pelo Josimar da Olho, mas que foi baseado no conceito do Claude Baillet, onde os esportes possuem princípios operacionais, né, que são iguais nos esportes de invasão, eles possuem regras de ação que se definem como atacar e como defender, que já é um pouquinho diferente de um esporte para o outro. E nós temos depois os gestos técnicos, que aí já é profundamente diferente de um esporte para o outro, né? Então, a maneira de arremessar no basquetebol, ela é muito diferente da maneira de arremessar no handball. No entanto, os princípios operacionais, né, da maneira que do manter a bola, do progredir, do atacar, é exatamente igual no handball e no basquetebol. Vamos ver mais um pouco dessas semelhanças. Ó. Só retomando aqui, né, o que caracteriza a invasão, né, que é um conjunto de modalidades, né, que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe de introduzir ou levar uma bola ou outro objeto, né, que pode ser o disco, no caso do hóquei, a uma meta ou setor da quadra ou campo defendido pelos adversários. Esse setor da quadra pode ser o gol, a cesta. Aqui o touchdown está errado, tá? Mas é end zone, não é de futebol americano. Isso aqui, esse textinho foi retirado lá da Base Nacional Comum. E protegendo simultaneamente o próprio alvo, né? Meta ou setor do campo. Então, no caso do basquetebol, do frisbee, do futebol, futsal, futebol americano, handball, hóquei sobre grama, polo aquático, rugby, etc., né? Você precisa levar essa bola ou disco e proteger o seu campo de defesa, né? Então, elas são antagônicas entre si, né, no que diz respeito às ações de atacar e defender. Existem alguns princípios, né, como eu já trabalhei com vocês nos esportes de invasão, que toda modalidade esportiva coletiva tem como característica básica o confronto entre 2 equipes, e que vão se dispor de um terreno de jogo e que se movimentam com o objetivo de vencer, alternando situações de ataque e defesa, né? É isso que o Bahia 86 fala, né? E esses elementos em comum seriam a bola, o terreno, a meta, os companheiros de equipe, os adversários, as regras e os árbitros. Pois bem, como é que funciona, então, os princípios operacionais no basquetebol e no handball? Vamos só lembrar rapidão como é que era lá no futebol futsal. Era a conservação da posse de bola, progressão, finalização, certo? Aqui nós vamos ter uma pequena diferença no basquetebol. Vocês já viram se uma equipe de basquetebol e de handball tem alguma dificuldade para progredir sobre a quadra de jogo? O pessoal que é habituado ao basquete e handball aí pode responder. Não. Por que não? Por que não há essa dificuldade de progressão? As 2 modalidades, elas têm como costume
ou padronizado, ou vamos dizer assim, é a defender a meta mais perto, né? Dentro do seu campo de defesa. Por Então, aí, causa da. isso aí, ô Gedalias, a gente vai chamar de recomposição defensiva. Então, quando as equipes perdem a posse de bola e não conseguem recuperar ela imediatamente, o que que elas fazem? Elas recompõem para a defesa, então, elas recuam muito. Então, a progressão está dada, né? Lá no basquetebol é muito raro a gente ver uma equipe fazer a marcação lá no campo de ataque, coisa que é comum no futsal, né? Nem sempre a equipe no futsal faz marcação no campo de defesa só, né? E também no handball, é raríssimo uma equipe no handball querer fazer uma marcação tão alta assim. Então é por isso que, como princípio operacional do ataque, não vai aparecer aqui progressão. Porque se a defesa está posicionada, então o que, que o ataque vai fazer? Manter a posse de bola, a progressão está dada, então o que ele vai tentar fazer? Desequilibrar a defesa para buscar a melhor situação de finalização. Né? Então, a conservação da posse de bola, vocês sabem, né? A equipe vai tentar organizar o seu jogo, né? Através de situações que deem a possibilidade de reter a bola. Não pode colocar a bola em risco, não pode jogar a bola fora, porque senão você deixa de ser atacante e perde a oportunidade de marcar ponto, gol, o que seja, de acordo com as regras, né? No caso do basquetebol, os 24 segundos, no caso do handball, 1 minuto e meio. Uma vez que foi conseguido, então, manter essa posse de bola, essas equipes vão tentar, então, o desequilíbrio da defesa, né? Elas vão procurar, então, através de movimentações organizadas, ou não, às vezes, criar espaços na defesa para proporcionar uma melhor condição de finalização. Então, muito do nosso trabalho depois nas aulas práticas vai ser tentar buscar esses elementos de desequilíbrio da defesa, seja tentando um drible, seja fintando um ataque ou arremesso para tentar deixar alguém numa condição muito favorável de finalizar. Né? Não adianta a gente ficar tocando a bola para lá e para cá, que a finalização não vai surgir do nada. É preciso criar essa situação de finalização desequilibrando a defesa, abrindo brechas, para aí sim finalizar e tentar finalizar na melhor situação possível. Agora, se a progressão está dada e o ataque está buscando o desequilíbrio da defesa, então o que a defesa vai estar tentando fazer? Uma coisa não muda, né? A defesa vai estar tentando fazer a recuperação da posse de bola, imediatamente após ter perdido, né? A primeira tentativa da equipe perdeu a posse de bola, tenta recuperar isso imediatamente. Isso pode acontecer na forma de um rebote no handball ou de um rebote no basquetebol, por exemplo. No basquetebol é ainda mais comum, né? Do que no handball, né? Porque não tem a limitação da área, né? E não sendo possível, né, fazer essa recuperação imediata, ele vai tentar fazer essa recuperação o tempo todo, mas dentro de uma área específica, né? Pode tentar isso a partir de movimentos individuais ou coletivos, e a recuperação também ocorrer após uma tentativa não convertida, né, que é o caso do rebote. Não conseguindo fazer essa recuperação da posse de bola, a defesa vai tentar fazer então a contenção do ataque, para que o ataque não consiga essa situação desejada de finalização. Então a defesa vai estar disputando com o ataque aqui para não sofrer esse desequilíbrio, para não abrir brechas, né? Então, decorrente da primeira situação, a defesa tenta limitar a ação do ataque, utilizando recursos permitidos pelas regras ou até cometendo faltas, né, dentro dos limites permitidos pelas regras, né? E por último, né, dentro da contenção do ataque, vai fazer a proteção da meta, né, definição de sistema de defesa que possa estar dificultando o máximo possível a finalização. Então isso aqui não é segredo para vocês, visto que vocês já tiveram esportes de invasão 1. A diferença aqui é que, como não tem a progressão, o ataque vai estar tentando causar o desequilíbrio e a defesa vai estar tentando fazer essa contenção do ataque. É que eu tô perto da Maria aqui. Se o barulho da Maria estiver muito alto, vocês falam que aí da próxima vez eu tento fazer a conferência lá do quarto, tá? Ela tem um cantinho de brinquedo aqui que fica perto aqui. Não, tem problema ela brincar, só que eu que mudo, né, em função dela. Eu deixo ela brincar. Agora ela tá com a Ana. É...
Só que a coisa não muda por aqui, não para por aqui, tá? Então, além dos princípios chamados operacionais desses esportes, nós temos o que muita gente chama de fases do jogo, ou que nós poderíamos chamar aqui numa abordagem conceitual melhor, de princípios fundamentais, tá? Esses princípios fundamentais podem aparecer, então, a princípios fundamentais dos esportes de invasão 2, né? Faltou 2 aqui, ou vulgarmente, nós poderíamos chamar de fases do jogo. Então, vamos imaginar uma situação de jogo, né? Quando a equipe está defendendo e ela rouba a posse de bola. Então, a equipe roubou a posse de bola, ela vai tentar imediatamente um contra-ataque, né? Esse contra-ataque ele tem uma característica, que é a saída rápida. E no handball e no basquetebol isso é igualzinho. Até no futsal também é parecido, mas fica mais evidente ainda no handball e no basquetebol. Vai tentar a saída rápida da defesa para o ataque, né? É a primeira possibilidade de realizar ação ofensiva. E quanto mais rápido esse contra-ataque acontecer, maior a sua chance de sucesso, né? Tentando pegar a defesa com o mínimo de defensores possíveis, né? Então, o ideal aqui seria uma situação de 2 contra 1, por exemplo, né? Um sujeito rouba a bola e um outro atacante também se movimenta rapidamente para oferecer apoio ao ataque. A gente vê muito isso nas jogadas de contra-ataque do basquetebol e também do handball, né? Após a recuperação da posse de bola, né? Na qual se tenta aproveitar a superioridade numérica para causar um desequilíbrio na defesa e se conseguir uma finalização rápida e segura, com o mínimo de esforço e o máximo de eficiência. Mas vamos imaginar que o ataque tentou sair rapidamente, mas não conseguiu sair rápido. Então ele passa para uma segunda fase, né, que é o momento da transição, né, que é uma sequência natural do contra-ataque que não deu para finalizar. O sujeito tentou sair rapidamente, ele percebeu que ele não estava em superioridade numérica, a igualdade numérica deve ser evitada. Então, o que ele tentou fazer? Ele tenta, então, fazer esse momento de transição, na qual a equipe que está atacando vai tentar se reorganizar frente à defesa, né? Frente à organização defensiva. Alguns autores vão chamar essa fase de transição aqui de contra-ataque secundário. Quando a gente vê na aula prática, eu vou dar para vocês um exercício que vocês vão avaliar os colegas de vocês com um scout técnico, né? Vai chegar lá depois e falar assim, fulano, na hora do contra-ataque você não está saindo rápido, a sua equipe está tentando sair rápido no contra-ataque, você está ficando parado no campo de defesa. Por que você não está apoiando o ataque? Você precisa apoiar o ataque. Ou então fala assim, olha, você está tentando sair rápido no contra-ataque, mesmo estando em inferioridade numérica, você está insistindo no contra-ataque. Você precisa retomar e fazer a transição para um ataque mais seguro. E a última fase, né, seria o ataque posicionado, onde os 5 jogadores ou 6 jogadores estão cada um na sua posição para poder tentar um ataque o mais organizado possível, da forma como foi treinado, como foi planejado, né? Então, tenta sair rapidamente. Não sendo possível sair rapidamente, tenta-se fazer a transição, né, como um contra-ataque secundário, para aí, então, você ter todos os seus jogadores contribuindo para a ação ofensiva. Mas e a defesa, né? Como é que ficam as fases da defesa nessa situação? Então, vamos imaginar que num ataque frustrado, né, em que se perdeu a posse de bola, a primeira coisa que o sujeito, que a equipe que perdeu a posse de bola vai tentar buscar é o equilíbrio defensivo. Então, a equipe vai buscar, num primeiro momento, a igualdade numérica, né? Não vai permitir que o ataque atue com superioridade numérica. Então, isso tem que ser buscado imediatamente após a finalização ou a perda de posse de bola. Então, é muito importante que os jogadores, ao se tornarem defensores, façam a recomposição defensiva imediatamente. Não sendo possível, né, fazer esse equilíbrio defensivo imediato, né, você percebeu que a sua equipe pode ficar numa situação muito vulnerável, então você vai tentar fazer um ajuste provisório, né, que é uma transição defensiva, de posicionamento na tentativa de atrasar o ataque, né, até dar tempo da sua equipe se organizar. Então você faz isso atrasando o passe, né, você faz isso pressionando a marcação no jogador que tem a posse de bola, para dar tempo dos seus companheiros defensores voltarem e montarem a defesa. Às vezes,
é necessário, inclusive, você fazer uma falta para que dê esse tempo da equipe voltar e se organizar melhor para se defender. Às vezes você faz isso tirando a bola do campo de jogo para que sua equipe volte. E a última fase seria então da defesa posicionada, quando você tem todos os seus jogadores nas suas respectivas posições preparados para poder fazer a defesa da maneira como foi pensada, organizada e treinada, ok? Então, nossas preocupações iniciais vão ser essas, né? Princípios operacionais e princípios fundamentais dos esportes, né? As habilidades técnicas, elas vão se desenvolvendo como resultado da própria ação dentro do jogo. Aquela ideia de que nós vamos aprendendo jogando. Então, nós vamos nos preocupar, nesse primeiro momento, com identificar, conhecer e compreender quais são as tomadas de decisão que são esperadas em cada uma dessas fases do jogo, né? Seja na fase de ataque, defesa, ou nessas subfases aqui de contra-ataque, transição e ataque posicionado. E também de equilíbrio defensivo, transição e defesa posicionada. Ok, pessoal? Pode ter sido um volume de informação maior para esse momento, mas eu precisava fazer essa retomada nesse momento para posteriormente conseguir aprofundar um pouco mais com vocês. Alguns conteúdos já estão definidos, que são as chamadas agora unidades de aprendizagem, que vão ser ofertados periodicamente para vocês. Eu separei, eu mesmo fui lá, identifiquei, montei o material para vocês. Então, vocês vão começar a acessar esse material numas datas que já estão mais ou menos definidas, né? Esse momento inicial, com esses momentos aí, com os princípios operacionais, os princípios fundamentais e as fases do jogo, tem alguma coisa que soa muito estranho para vocês? Tem alguma coisa que preocupa vocês ou não? Nesse ritmo aí dá para a gente prosseguir esperando ter as aulas práticas a partir de setembro. Ficou alguma dúvida? Acho que é de boa. Eu acho também que vai ser tranquilo, né? Eu acho que um esporte que tem tendência a ser com as mãos, ele tende a ter uma segurança um pouquinho maior, né? A gente se sente um pouquinho mais confiante para fazer as coisas, né? No futebol e no futsal, a gente tem um problema do equilíbrio, a gente não tem muita experiência com a bola no pé, é um pouco mais difícil, né? As mãos tendem a ter mais precisão para desenvolver as habilidades, então a gente se sente um pouco mais confiante para poder fazer. Eu tive muitos alunos, né? Eu já trabalhei com basquetebol, handebol, eu tive muitos alunos que não tinham tido nenhuma experiência com o jogo e que conseguiram desenvolver as habilidades, né? Eu espero, por exemplo, que o pessoal do basquete, talvez a habilidade técnica eu não vá conseguir ajudar muita coisa aí para o Gustavo, né? Mas talvez eu consiga ajudar o Gustavo a conhecer um pouco mais o sistema de jogo, né? Do basquetebol, para que ele goste ainda mais de, de basquete, né? O pessoal do handball, eu espero que consiga ajudar a compreender um pouquinho mais sobre, principalmente, as habilidades de ensino e compreender as vantagens e desvantagens dentro de cada sistema de jogo, né? Do mais básico ao mais avançado. E nós vamos tentar levando essas duas disciplinas mais ou menos juntas, né? Dentro do tempo e das condições que nós temos disponíveis. Alguma dúvida, pessoal? Então, lá no ambiente virtual de aprendizagem, eu já coloquei essa apresentação da aula de hoje, já está lá, e também coloquei lá um textinho referência, né? Ele é pequenininho e ele fala um pouquinho sobre como que a educação a educação física, né, deveria se preocupar um pouco mais em agrupar os esportes pelo que eles têm de diferente, pelo que eles têm de parecido, né? Então, o texto serve só para vocês aprofundarem um pouquinho essa ideia, ok? Se vocês não têm nenhuma dúvida mais, né, eu vou encerrar a aula de hoje. Uma ótima noite para vocês e até a próxima semana.